Olá, tudo bem? Hoje a gente vai dar início a mais um episódio do nosso podcast Patrimônio Falado, Saberes e Práticas para a Conservação Preventiva no Centro Histórico de São Luís. E hoje o assunto será sobre gradis e elementos metálicos. Somos alunos do sexto período do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual do Maranhão, e a nossa equipe é composta por Jéssica Batalha, Lorena Isabelle, a que está falando, Pamela Sueli, que irá apresentar comigo, e Sofia Noleto. Dentro da disciplina de Teoria da Conservação, sobre a orientação da professora Jéssica Mendonça, a gente elaborou esse trabalho de uma forma dinâmica e que tem grande importância, já que tem por objetivo promover uma interação entre a universidade e comunidade de forma direta, valorizando o patrimônio edificado da cidade, além de fazer compreender técnicas construtivas coloniais e seus princípios de conservação. Como eu já havia falado, a gente vai abordar sobre os gradis, e comigo eu tenho minha colega Pamela, que vai falar mais um pouco sobre o assunto. Olá, gente, tudo bom? Tudo bom, professora? Eu vou dar Olá, boa tarde, tudo bom? eu vou dar um contexto sobre o assunto. A colonização do Brasil ela deixou uma forte influência na arquitetura do país como um todo, incluindo o nosso estado, o Maranhão, especialmente por meio dos gradis de ferro, presente nas edificações daquela época. Esses elementos eles eram usados tanto para proteger e delimitar as casas da época colonial, assim como também para embelezar as fachadas dos sobrados e casarões maranhenses, acrescentando um valor cultural e histórico à paisagem da região. Além dos aspectos trazidos pelos europeus, esses elementos também traziam um pouco da cultura africana dos povos escravizados, pois, apesar da sua função prática, os gradis possuíam diversas formas e desenhos que embelezavam, possuíam diversas formas e desenhos que embelezavam e decoravam essas fachadas. E esses desenhos traziam algumas tradições africanas dos povos escravizados e que vieram a se tornar verdadeiras obras de arte. Até hoje, os gradis de ferro eles representam a resistência cultural e a importante contribuição dos africanos para a formação da identidade arquitetônica local, unindo a beleza, a utilidade e, ao mesmo tempo, que reforçam a ligação entre as tradições que reforçam a ligação entre as tradições africanas e a história da construção do Brasil colônia. Dando início agora à parte das perguntas, a gente trouxe aqui a nossa convidada, a professora e arquiteta Carolina Martins, e eu vou começar perguntando para a senhora. Muitas pessoas admiravam a beleza dos gradis encontrados nas edificações, mas muitas delas não conhecem de fato toda a contextualização e história por trás desses elementos. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Olá, boa tarde. Gostaria primeiramente de agradecer o convite de vocês para a gente poder falar um pouquinho, né, do patrimônio arquitetônico da nossa cidade, São Luís. E é muito interessante que quando a gente pensa no Centro Histórico de São Luís, a primeira coisa que a gente pensa é nos azulejos, né, nos azulejos portugueses. Entretanto, existem outros elementos, como os próprios gradis, né, que trazem, né, esse mundo de informações. E quando a gente fala dos outros elementos produzidos em metal, a gente vê uma imensidão de elementos, né, desde as bandeiras, de portões, de até colunas, né, em ferro. Então, a gente tem uma gama muito grande de elementos que acabam por perder um pouco o brilho pelos azulejos, não é? O próprio gradil,
Eles não, os que encontramos aqui em São Luís, eles não pertencem todos à mesma época. E eles refletem, assim, a própria evolução tecnológica na nossa construção e a própria influência artística de cada um. Em primeiro momento, a gente tem o ferro batido, ou ferro forjado, né, que é do século XVII ao século XVIII, que era uma técnica mais simples, né, ou seja, eles aqueciam o ferro e moldavam manualmente, né, o gradil. Ou seja, acaba por ser um trabalho mais duro, mais manual, e que não dava para fazer muitas formas perfeitas assim para serem repetidas. E haviam, normalmente, nesses trabalhos, apenas uma peça ou outra que era colada, forjada, mas muito, muito pequena, né? Isso já mais perto do século XVIII. E no Brasil inteiro é que esse trabalho ficou predominante até o século XIX. Entretanto, no início, né, durante o século XIX, com a própria Revolução Industrial, aí começam a existir as fundições, tanto Inglaterra, França, Portugal, e a partir daí foi capaz de ser produzido as outras peças padronizadas a partir de ferro fundido, que, ao contrário do batido, né, ele já podia encher os moldes, né, e fazer uma produção em escala. Ou seja, a gente já conseguia ter uma repetição, uma produção maior. E essa parte que foi feita, já em ferro fundido, foi no momento em que São Luís estava com o seu grande desenvolvimento econômico, com a produção do algodão, com a Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão, e a partir daí a gente vê, consegue até perceber na própria construção, né, do casario que muda, a gente começa a ver a construções pombalinas. Então, está tudo muito associado a cada temporalidade. Então, a gente, quando olha o gradil, a gente já consegue perceber em que época, né, foi construído esse casarão. E, ou seja, esses gradis acabam por demonstrar a inovação tecnológica, além de trazer, né, para refletir a própria influência da sua construção, né, e as tendências. Sim, complementando a pergunta, o que a senhora acha que esses elementos eles representam? Vou falar em duas partes, né? Vou falar enquanto teorias da conservação, né, que quando a gente vê, né, esses elementos, eles não são um simples adorno, né? Eles fazem parte de um contexto geral. Então, quando a gente olha nesse sentido, ele faz parte da autenticidade do patrimônio cultural e, dessa forma, eles revelam as técnicas construtivas, os estilos artísticos e as próprias relações, né, entre São Luís e da onde esse elemento veio, né? Ou seja, se ele foi comprado por um fornecedor português, se foi por um espanhol, se foi por um francês. Então, tem essas alterações que a gente consegue identificar que, pela a diferença da forma que é representada na forja. Também existe o conceito, que é uma hipótese bastante consistente, como foi falado no início da apresentação, que alguns desses gradis eles possuem, né, a origem africana, que em alguns elementos a gente consegue identificar símbolos andicra, né, que é de um povo Akan, que atualmente é onde está a Gana e Costa do Marfim. Então, assim, temos essas duas formas, né, de representação, tanto do lado da teoria do patrimônio, quanto a uma visão em que a gente pode relacionar com os próprios técnicos, as próprias pessoas que desenhavam, né, que criavam com a forja ou com as batidas, não é? Qual a sua opinião sobre o que pode ser feito como alguma iniciativa governamental para evitar a degradação desses elementos? A preservação desses elementos depende de um conjunto de ações integradas.
O poder público pode fortalecer, né, programas permanentes de manutenção preventiva, pode criar novos incentivos para os próprios proprietários realizarem intervenções adequadas e investir na capacitação de profissionais especializados em técnicas tradicionais, né, de restauração. Ao mesmo tempo, a gente vê que é fundamental realizar as ações de educação patrimonial, que quando a população conhece a sua história e o valor desses elementos, passa a contribuir de forma mais ativa na sua conservação. Hoje em dia, a gente vê que existe um programa de educação patrimonial pelo IPHAN, que tem feito grandes mudanças nas escolas do nível fundamental. Em síntese, né, preservar o patrimônio não é responsabilidade apenas dos órgãos de proteção, mas é uma tarefa compartilhada entre o governo, universidades, profissionais especializados, proprietários de imóveis, ou seja, toda a sociedade. É isso, gente. Obrigada pela atenção de vocês, ouvintes. Obrigada, professora, por ter participado do nosso podcast. Continue assistindo os episódios do podcast Patrimônio Falado. Muito obrigada. Obrigada pelo convite também.